Oi, pessoal, tudo bem? Nessa aula a gente vai falar sobre pirâmide, né? Mais uma aula dessa série de aulas sobre geometria espacial. Bom, vamos à definição de pirâmide, né? E seus elementos. Pirâmide é um poliedro delimitado por uma base poligonal, um ponto chamado vértice e faces laterais que são triangulares. A gente diz que a altura de uma pirâmide é a distância entre o vértice e o plano que contém a base. Para a gente calcular o volume de uma pirâmide, é só fazer área da base vezes a altura dividido por 3, tá? Não vai esquecer aqui de dividir por 3. E se a gente quiser calcular a área total de uma pirâmide, basta fazer a área da base mais a área lateral, né? Para calcular a área lateral, é só somar as áreas dos triângulos das faces laterais. Bom, pessoal, a gente classifica uma pirâmide dependendo da sua base, né? Se a base for um triângulo, pirâmide triangular, se a base for um quadrilátero, né? A gente tem uma pirâmide quadrangular e assim por diante, né? Pentagonal, hexagonal, heptagonal e assim vai, certinho? Bom, vamos avançar. A gente diz que uma pirâmide, ela é... Aliás, a gente diz que uma pirâmide é reta, tá bom? Quando acontece o seguinte, quando a gente... quando a perpendicular baixada do vértice até a perpendicular baixada do vértice até a base toca exatamente no centro da base, tá bom? Se o pé da perpendicular baixada do vértice for o centro da base, a gente diz que a pirâmide é reta. Caso contrário, a gente diz que a pirâmide é oblíqua. Percebe aqui nesse exemplo? Se eu traçar aqui, né? Se eu traçar a perpendicular saindo aqui do vértice, tocando o plano da base oposta, eu não vou chegar aqui no centro da base, certinho? Então essa é a diferença entre a pirâmide reta e a pirâmide oblíqua. A gente diz que uma pirâmide ela é regular, tá bom? Ela é regular quando ela é reta, ou seja, quando o pé da perpendicular baixada do vértice coincide com o centro da base, e além disso, quando as arestas laterais são congruentes. Então percebe que no caso da pirâmide oblíqua, as arestas laterais elas não são congruentes, tá? Elas vão ser congruentes no caso aqui desculpa, aqui da pirâmide reta, tá bom? E se além disso, né, além de tudo isso, a gente vê a base como um polígono regular, aí a gente está diante de uma pirâmide regular, tá bom? É claro que se eu tiver o item B e o item A acontecendo, é claro que a base, né? É claro que a base aqui ela vai ser um polígono regular, tá bom? Pessoal, cuidado para não confundir essa história de pirâmide regular, tá, com poliedro regular. É, pirâmide regular é uma coisa, poliedro regular é outra. A gente já viu, né, 2 aulas atrás, os poliedros regulares e a única pirâmide entre os poliedros regulares era o tetraedro regular, tá bom? Então só o tetraedro regular ele vai cair nas duas classificações. Ele vai ser tanto pirâmide regular quanto poliedro regular. Pessoal, propriedades aí da pirâmide regular. A altura de uma face é chamada de apótema da pirâmide. Então, olha só esse segmento aqui que parte do vértice e a altura é a altura aqui dessa face BCV. Tá? Esse segmentozinho que está sendo indicado pela letra G é o que a gente chama de um exemplo de apótema da pirâmide, tá bom? Então a pirâmide tem vários apótemas. Para cada face triangular aqui, cada face lateral, você tem um apótema diferente. Isso é a apótema da pirâmide. Cuidado para não confundir a apótema da pirâmide com a apótema da base. A apótema da base é esse segmentozinho aqui, ó, M, tá? Esse segmento Mzinho, que é o comprimento que vai do centro O da base até aqui esse ponto M, que é ponto médio aqui do lado aqui desse quadrado da base. A gente diz então que o apótema da base é o apótema do polígono regular da base. Afinal de contas, a gente está falando de uma pirâmide regular, né? Então, se a pirâmide ela é regular, a base, o polígono da base é um polígono regular, e o apótema desse polígono é calculado daquele mesmo jeito que a gente já tinha visto na geometria plana.
A altura da pirâmide a gente sempre denota por H, né? A altura vai ser o comprimento dessa perpendicular que liga o centro da base com o vértice da pirâmide. Pessoal, existe aqui essa relação, né? Essa relação pitagórica, né? Essa relação aqui entre os dois apótemas, né? O apótema da pirâmide e o apótema da base e a altura. Eles formam sempre os lados de um triângulo retângulo, onde o apótema da pirâmide é a hipotenusa e os outros dois lados são catetos. Tá? Então a gente sempre pode dizer, né, que o apótema da pirâmide ao quadrado é igual ao quadrado do apótema da base mais o quadrado da altura da pirâmide. Tá? Então, às vezes, a gente tem duas dessas informações e consegue encontrar a terceira por meio dessa relação aqui de Pitágoras. Bom, próximo vídeo. Vamos lá, vamos ver alguns exemplos, né, de pirâmides regulares. A gente tem dois exemplos aí. Você tem o tetraedro, a gente vai falar do tetraedro, e a gente vai falar também do octaedro na próxima coluna, né? Apesar de que o octaedro não é uma pirâmide, tá bom? Mas a gente comenta ele daqui a pouquinho. Vou falar primeiro do tetraedro. Tetraedro regular é o nosso velho conhecido, né? Ele é um exemplo de pirâmide regular e é um exemplo também de poliedro regular. É um daqueles 5 poliedros regulares, né? O primeiro que a gente viu é o sólido formado por 4 triângulos equiláteros. Bom, então se a gente tem um tetraedro regular de aresta a gente vai querer saber, né? A gente pode querer saber, o exercício pode perguntar para a gente quanto que vale a altura, quanto que vale o volume e quanto que vale a área total, né? A área total da superfície. Bom, para a gente descobrir, né? Por exemplo, a área total é bem tranquilinho, né? É só você calcular a área de uma das faces, que é A ao quadrado raiz de 3 sobre 4, e multiplicar por 4, afinal de contas são 4 faces, né? Tetraedro, tetra 4, edro faces, né? 4 faces, só multiplicar por 4, você vai achar A ao quadrado raiz de 3. Então, para achar a área total, não tem mistério. Para achar a altura e o volume, a gente vai ter que pensar mais um pouquinho, tá bom? E aqui eu tenho uma proposta, né, de ideia de resolução. Se você traçar a altura, né, saindo lá do vértice e encontrando aqui esse pontinho H, que é o centro da base, se você traçar a altura e traçar aqui a altura, né, traçar aqui o apótema da base e o apótema da pirâmide, você pode usar a relação que a gente viu no slide anterior, tá bom? E fazer aqui, olha só, fazer um Pitágoras aqui dentro. E, além disso, né, observa também que H, olha só, H, ele é centro da base ABC, tá bom? Que tipo de centro é? É incentro, é circuncentro, é ortocentro, é baricentro, todos esses centros, né? Porque eles sempre coincidem no triângulo equilátero. Então, se esse pontinho aqui H é baricentro, é porque MH vale 1/3 do segmento MB, tá? O segmento MB, além de ser uma altura, né? Além de ser a altura aqui do triângulo da base, também é mediana, né? O triângulo equilátero, as sevianas principais, elas coincidem, né? A altura, mediana e bissetriz coincidem. Então, eu posso dizer que esse segmento aqui, MH, é igual a 1/3 da altura MB. A altura MB, a altura de um triângulo equilátero de lado A, vai ser A raiz de 3 sobre 2, né? Então, esse pedacinho aqui vai ser 1/3 disso, vai ser A raiz de 3 sobre 6, né? A raiz de 3 sobre 6. E aí você faz aí o Pitágoras, né? Observa aqui que G, né? O G, que é o apótema da pirâmide, vai ser A raiz de 3 sobre 2, né? Porque é a altura aqui também de uma face. Você já tem aqui A raiz de 3 sobre 2. E você já tem aqui na hipotenusa. Se você já tem aqui no cateto A raiz de 3 sobre 6, é só fazer as contas e você vai achar a altura aqui rapidinho. A altura vai ser A raiz de 6 sobre 3. E uma vez que você tiver a altura, aí fica realmente muito fácil de encontrar o volume. É só fazer a área da base vezes o comprimento da altura sobre 3. Pronto, achou o volume do tetraedro regular. Pessoal, mas vamos dar uma olhadinha também no octaedro, né? E aí, como é que fica agora a situação do octaedro? Observa que o octaedro, ele não é uma pirâmide, tá bom? Mas ele é a justaposição, ele é a união de duas pirâmides regulares, tá bom? Você tem
Observa que tem uma pirâmidezinha aqui em cima, de base quadrada e vértice E, e você tem uma outra pirâmide aqui embaixo, de vértice F e base quadrada, né? A base é ABCD. Então, são duas pirâmides justapostas pela base, né? Conectadas ali, ligadas pela base. Então, o que vai acontecer nessa figura? Bom, primeiro, essa figura ela é toda regular, né? Se você for rotacionando, né? Se você for girando, você vai ver que a figura é toda regular. Daí a gente pode concluir que as diagonais elas têm o mesmo comprimento. Então, olha só, por exemplo, a diagonal EF, essa diagonal EF, ela tem o mesmo comprimento da diagonal AC, que tem o mesmo comprimento da diagonal BD. Bom, talvez você, né, possa ficar meio desconfiado, né? Você pode falar assim, legal, BD e AC têm o mesmo comprimento, né? BD e AC têm o mesmo comprimento porque são diagonais do quadrado ABCD, tá bom? Mas por que essa medida é igual a F, né? Por que seria igual a F? É porque, pessoal, o BFDE, vou repetir, BFDE também é um quadrado, tá bom? Então, se também é um quadrado, BD tem o mesmo comprimento de EF, são diagonais do mesmo quadrado, certinho? Então, as três diagonais, AC, BD e EF, têm o mesmo comprimento, tá bom? E aí você percebe que a diagonal, né, cada diagonal tem a mesma medida da altura, né, da altura do poliedro, né? A gente pode chamar assim, estou chamando aqui de altura a distância aqui entre esses dois vértices, tá certo? Bom, a gente sabe, né, que a diagonal aqui do quadrado de aresta A, do quadrado de lado A, é a raiz de 2, então a raiz de 2 é a altura e a raiz de 2 é a diagonal. Então agora a gente pode pegar aqui só metade, né, dividir aqui pelo plano ABCD, pegar só essa metade de cima aqui, por exemplo, né, que é uma pirâmide de base quadrada, calcular o volume e depois multiplicar por 2 para a gente achar o volume do sólido inteiro. Então é fácil de fazer, né? E aí você vai ver que a altura aqui da pirâmide, essa altura E até esse pontinho aqui, né, vai ser metade de a raiz de 2 sobre 2, e aí você faz as contas sem problema, né? Você faz a área da base, A ao quadrado, vezes a altura, a raiz de 2 sobre 2, dividido por 3, né? Não vai esquecer de dividir por 3 para achar o volume dessa pirâmide. E aí depois você dobra, né? Você multiplica por 2, você quer o volume da pirâmide de cima e o volume da pirâmide de baixo. E para achar a área total, molezinha, né? É um octaedro, são 8 faces. As 8 faces são triângulos equiláteros de lado A. É só fazer 8 vezes a área do triângulo, né? Do triângulo equilátero de lado A. Então, 8 vezes A ao quadrado raiz de 3 sobre 4, quando você multiplicar, vai dar exatamente o que está aqui, 2A ao quadrado raiz de 3. Certinho, pessoal? Então, fácil aí achar, né, altura, volume, área total do tetraedro regular e do octaedro regular também. Vamos lá, vamos falar agora de tronco, né? De tronco de pirâmide. Imagina que você tem uma pirâmide e aí você faz um corte transversal, né? Faz aqui um corte de uma seção transversal. Seção transversal a gente já tinha visto na aula anterior, é uma seção que é paralela à base, tá bom? Se você fizer um corte paralelo à base, numa pirâmide, você vai dividir essa pirâmide em dois novos sólidos, uma piramidezinha pequena, né? Uma piramidezinha menor, e um outro sólido que a gente chama de tronco, tá bom? Então, primeiro, né, vamos ver qual é a relação que existe entre essa piramidezinha pequena e a pirâmide grandona original. Vamos lá. Um plano paralelo à base divide uma pirâmide em dois sólidos semelhantes. Então, essas duas pirâmides, a pequenininha e a grandona, são pirâmides semelhantes. E a gente pode dizer que a razão entre os volumes dessas pirâmides é igual ao cubo da razão de semelhança, tá bom? Então, lembra lá da geometria plana, que quando você tinha dois polígonos semelhantes, a razão entre as áreas era o quadrado da razão de semelhança. Agora, quando você tem dois sólidos semelhantes, a razão entre os volumes é o cubo da razão de semelhança, tá bom? E a gente pode dizer também que a razão entre as áreas das superfícies dos sólidos é igual ao quadrado da razão de semelhança. Então, se eu pegar a área da base da pirâmide grandona e a área da base da pirâmide pequenininha,
a razão entre essas áreas é o quadrado da razão de semelhança. Se eu fizer a mesma conta agora com a área lateral, a razão entre as áreas laterais também vai dar o quadrado da razão de semelhança. A razão entre as áreas totais também, mesma coisa, né? E quem é essa razão de semelhança, né? Pode ser a razão entre as alturas, pode ser a razão entre as arestas laterais, né? Pode ser a razão aqui entre as arestas da base, tanto faz, né? Pessoal, e agora que a gente já viu a relação que existe entre a pirâmide original e a pirâmide menorzinha, agora a gente vai dar uma olhada, né, no que sobrou aqui do sólido, que é o tronco, né? O que a gente pode dizer sobre o tronco da pirâmide? Bom, então, ao seccionar uma pirâmide por um plano paralelo à base, sobram dois sólidos, um deles é uma pirâmide e o outro é chamado de tronco de pirâmide. Tá o tronco aqui, tá bom? Para a gente calcular o volume, né, do tronco, a gente pode recorrer a essa formulazinha aqui simpática, onde h é a altura do tronco vai ser a distância entre os planos das bases, né? E a gente vai usar também esses valores de Bzão e Bzim. Bzão, pessoal, é simplesmente a base maior, a área da base maior, e Bzinho é a área da base menor, tá bom? Então a gente vai precisar, para calcular o volume de um tronco de pirâmide, a gente vai precisar da altura dessa pirâmide e, além disso, a gente vai precisar também aqui também da área da base maior, né, da área da base maior e também da área da base menor, certinho? Bom, pessoal, é isso então. Tchau, tchau. Bons estudos, né? Resolvam os exercícios, não deixem de fazer e aguardo vocês na próxima aula. Até!